E aí, pessoal, bem-vindos à nossa nova aula sobre frações e números decimais. Na aula passada, nós aprendemos a estimar os decimais que vêm a partir das frações, sem efetuar a divisão. Então, nós aprendemos a, olhando somente para a fração e o seu denominador principalmente, a saber se o decimal gerado vai ser um decimal exato, uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta. Se você não assistiu a essa aula, clica aí no card que vai aparecer para você, porque essa aula é necessária para compreender o que a gente vai falar hoje. Então, hoje a gente vai falar de prever a quantidade de algarismos. Quantos algarismos uma fração gera em sua forma decimal? Vamos aprender a fazer isso sem efetuar a divisão. Então, vamos com o primeiro caso. Quando a fração gerar um decimal exato, a quantidade de algarismos após a vírgula será igual ao maior expoente entre os fatores 2 e 5. Na aula passada, nós vimos que, para a fração gerar um decimal exato, o denominador tem que ser composto somente por potências de 2 e de 5. Agora, estamos dizendo que a quantidade de algarismos após a vírgula será igual ao maior expoente entre esses fatores. Então, vamos com o primeiro exemplo. 5 sobre 16. Vamos efetuar a divisão para gerar esse número decimal. Então, aqui nós temos como resultado o número 0,3125. Notem que esse número possui 4 casas decimais. Por que isso? Porque o nosso denominador é 16, e 16 é 2 elevado à quarta potência. Então, como o expoente do 2 é 4, o meu resultado terá 4 casas decimais. Segundo exemplo, 36 sobre 25. O 25 é 5 ao quadrado. Então, eu espero aqui um número decimal exato com 2 casas decimais. Vamos ver qual é o resultado? Exatamente dessa forma, olha, 1,44. Então, ele possui 2 casas decimais devido ao fato do 25 ser 5 ao quadrado. É muito importante lembrar que para que tudo isso funcione, a fração tem que ser irredutível, ok? Se ela puder ser simplificada, você tem que efetuar essa simplificação antes de aplicar essa regra. Então aqui nós temos como último exemplo 4.153 sobre 2.000. É uma fração irredutível também. E vamos dar uma olhada no número decimal que essa fração gera. 2,0765. Nós temos, então, 4 casas decimais. A explicação para isso está no fato do 2.000 ser escrito como 2 à quarta vezes 5 ao cubo. Então, no caso de possuir tanto o fator 2 quanto o fator 5, o que eu tenho que olhar é para o maior desses expoentes, tá certo? Então, resumindo, para sabermos, sem efetuar a divisão, quantas casas decimais o meu resultado vai ter, basta fatorar o denominador, ok? E aí eu pego o maior dos expoentes entre a base 2 e a base 5. Então, no 2.000 temos 4 casas decimais, porque temos o 2 à quarta, 4 é o maior expoente. 25, qualquer número dividido por 25 vai gerar aqui um decimal com 2 casas decimais, ok? Se a minha fração for irredutível, porque 25 é 5 ao quadrado. Da mesma forma, qualquer fração irredutível de denominador 16 vai gerar um decimal exato com 4 casas decimais, porque 16 é 2 à quarta. Agora vamos para o segundo caso. Quando a fração gera, em vez de um decimal exato, uma dízima periódica composta, a gente tem como saber a quantidade de algarismos não periódicos, ou seja, a quantidade de algarismos que não se repetem, que não fazem parte do período. Estão depois da vírgula, mas não se repetem. Essa quantidade será igual ao maior expoente entre os fatores 2 e 5, exatamente como na regra anterior. Vamos lembrar que uma dízima periódica composta
ela é formada, na sua forma de fração, por um denominador que contém os fatores 2 e 5 e mais algum outro fator. Então, vamos para os exemplos. 3 sobre 14. Na aula passada, nós aprendemos que essa fração vai gerar uma dízima periódica composta, porque o 14 é composto por 2 vezes 7. Então, nós temos um fator 2 ou 5 e mais algum outro fator, que no caso é o fator 7. Agora, vamos aprender quantos algarismos fora do período essa dízima periódica vai ter. Na sua forma de dízima, esse número é igual a este aqui, 0,2142857. A barrinha indica os algarismos que estão se repetindo. Note que o 2 está fora dessa barra, então ele não se repete, ele é um algarismo não periódico. E, de fato, nós só temos um algarismo não periódico, porque o 14 é igual a 2 vezes 7, ok? Só tem fator 2 elevado à primeira potência. Vamos agora com o segundo exemplo, 77 sobre 600. É fácil ver que isso também vai gerar uma dízima periódica composta, já que 600 é 6 vezes 100. 100 é composto somente por fatores 2 e 5, enquanto 6 é composto pelo fator 3 também. Então, vai gerar uma dízima periódica composta. Quantos algarismos teremos na parte não periódica? Efetuando a divisão, nós temos 0,12833333. Então, o período é composto somente pelo algarismo 3. E o antiperíodo, a parte não periódica, é composta pelos algarismos 1, 2 e 8. Então, temos 3 algarismos não periódicos. Por que isso? Porque, segundo a nossa regra, fatorando 600, nós temos 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Portanto, como o maior dos nossos expoentes entre as bases 2 e 5 é o 3, nós temos que ter 3 algarismos na parte não periódica, ok? Note que essa regra não nos diz quantos algarismos nós vamos ter na parte periódica. Para saber essa parte, vamos para a terceira regra. A terceira regra nos diz que, quando a fração gerar uma dízima periódica simples, ou seja, sem algarismos não periódicos, a quantidade de algarismos do período será igual a um dos divisores positivos de φ de n, onde φ é a função de Euler e n é o denominador. Bom, vamos com calma aqui, porque essa regra tem algumas etapas. No nosso primeiro exemplo, temos 8 sobre 39. Esse denominador vai gerar uma dízima periódica simples, porque 39 é o produto de 3 por 13. Então, nós não temos fatores 2 nem 5. Então, vai gerar uma dízima periódica simples. Quantos algarismos teremos no período? Bom, a nossa regra diz que essa quantidade será igual a um dos divisores positivos de φ de n, onde φ é a função de Euler e n é o denominador. Então, nós temos que aplicar aqui o φ de 39. Para quem não se lembra, a função de Euler é aquela função que nos diz qual é a quantidade de números menores do que 39 e primos com ele, ou seja, que tem MDC igual a 1 com o 39. Para fazermos isso, nós vamos fatorar o 39, já sabemos que ele é igual ao produto de 3 por 13, e aplicamos a fórmula da função, que é igual ao próprio n. Embaixo, aqui no denominador, nós temos 3 e 13, que são os fatores que compõem o 39. E aqui nós diminuímos cada um desses fatores por uma unidade. Então, se você não se lembra como a função de Euler é formada, basta fatorar o seu número, 3 vezes 13, colocar esses fatores no denominador. O numerador é o fator de baixo, né? É o denominador, menos uma unidade. E aí, no final, você multiplica pelo próprio número.
Aqui, para efetuar essa conta mais rapidamente, nós podemos inclusive cancelar o 39 com 3 vezes 13. Olha, 3 vezes 13 é 39, está tudo multiplicando, nós podemos simplesmente cancelar. E aqui nós vamos ter φ de 39 igual a 2 vezes 12. 3 menos 1, 2. 13 menos 1, 12. Então, φ de 39 é igual a 24. Agora, a quantidade de algarismos no período será igual a um dos divisores positivos do 24. Então, nós temos que achar quais são os divisores positivos de 24. Bom, vamos colocar aqui esse conjunto. O conjunto dos divisores de 24 é formado por 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Então, a quantidade de algarismos do período será igual a um desses números. Note que a gente não consegue ter certeza sobre qual é efetivamente esse número. Por isso que essa regra não é muito aplicada, ela não é muito utilizada, porque ela passa por várias etapas: aplicar o φ do denominador, achar a quantidade de divisores positivos do resultado, e isso limita a gente a um conjunto. Não dá uma resposta exata como as regras anteriores, ok? Mas é importante que vocês saibam que essa regra existe. Tudo bem? Então, efetuando a divisão de 8 por 39, nós encontramos o número 0,205128. A barrinha está aqui em toda a parte decimal, isso significa que ela se repete. E aqui nós temos 6 algarismos no período. Note que o número 6 pertence ao conjunto dos divisores de 24, então comprovando assim a nossa regra, ok? Então nós temos uma regra clara para saber a quantidade de algarismos após a vírgula, quando o número é decimal exato, ou na dízima periódica composta, quando nós temos a parte não periódica. Dá para saber com certeza. Agora, a dízima periódica simples, o período, né, da dízima periódica composta, o período da dízima periódica simples, ele é dado por uma regra, que é essa terceira regra aqui, que depende da função de Euler e da quantidade de divisores positivos do resultado, o que leva a gente para um conjunto de possíveis valores, mas a gente só realmente vai saber efetuando a divisão. Então, muitas vezes é mais simples você fazer a divisão do que realmente aplicar essa regra. Mas é importante conhecer a regra, saber que ela existe, porque em um caso ou outro ela será útil. Bom, dito isso, nós vamos aplicar o que aprendemos aqui em duas questões do Colégio Naval. A primeira delas caiu em 1983 e o enunciado está na tela. O número natural n é formado por dois algarismos. Colocando-se um zero entre esses dois algarismos, n aumenta de 270 unidades. O inverso de n dá uma dízima com dois algarismos na parte não periódica. A soma dos algarismos de n é... Gente, uma dica bem importante que eu sempre falo é o seguinte: quando a gente tem um problema assim com várias informações, é interessante a gente dar uma lida do começo ao fim, como fazemos aqui, e agora vamos dar uma segunda lida. Nessa segunda lida, nós anotamos as informações a cada momento. Então, toda vez que uma informação nova é dada para a gente para e anota essa informação. Então, o número natural n é formado por dois algarismos. Eu posso representar esse n como AB, onde A e B são os algarismos. Colocando-se um zero entre esses dois algarismos, ou seja, formando o número A0B, n aumenta de 270 unidades. Isso me permite escrever que A0B é igual ao AB mais 270, porque o meu número n, o AB, ele aumentou de 270 unidades. Com isso, nós já podemos desenvolver um pouco essa equação antes de partirmos para a parte da dízima. Afinal, para efetivamente sabermos trabalhar com essa dízima, nós vamos ter que achar pelo menos algum resultado aqui, o A ou o B. Então, vamos ter que desenvolver isso aqui.
Bom, vamos decompor esses números. O A, no lado esquerdo aqui da equação, ele está na casa das centenas, né? Então, quando a gente decompõe esse número, nós temos 100A mais 0 vezes 10, o 0 está na casa das dezenas, então ele nem aparece, mais o B, que está na casa das unidades. Então, 100A mais B, decompondo o lado direito, nós temos o A na casa das dezenas, então 10A mais B, mais 270. Aqui fica bem fácil, né? Nós já podemos eliminar o B, pegar esse A, esse 10A, e passar para o primeiro membro diminuindo. Então, nós temos 100A menos 10A igual a 90A. 90A igual a 270. Isso já deixa bem claro para a gente que o A é igual a 3. Agora, nós não conseguimos, por meio dessa equação, descobrir o valor de B, porque nós eliminamos o B da conta. Então, precisamos das próximas informações. O inverso de n dá uma dízima com 2 algarismos na parte não periódica. Ok? O grifo aqui é meu. Então, vamos lá. Quais são os números que possuem o algarismo 3 nas dezenas e que formam uma dízima com 2 algarismos na parte não periódica? Gente, se falou de parte não periódica, e aqui eu até grifei essa parte, coloquei em vermelho. Se fala de parte não periódica, significa que a nossa dízima é composta, ou seja, tem um fator 2 e 5, mas também tem algum outro fator que não é 2 e 5. E aí, quais são os números, quais são as dezenas, né, na casa dos 30 aí, que formam dízimas periódicas compostas? Nós temos como candidatos o 34, o 35, o 36 e o 38. Então, vamos fatorar cada um deles. O 34 é 2 vezes 17, então, de fato, ele gera uma dízima periódica composta. O 35 é 5 vezes 7, o 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, e o 38 é 2 vezes 19. Então, em todos eles nós temos fator 2 ou 5, e mais algum outro fator que não é nem 2 nem 5, formando assim, de fato, dízimas periódicas compostas. Todos os demais números vão formar decimais exatos, porque eles vão ter somente fatores 2 ou 5, ou dízimas periódicas simples, porque eles não vão ter nem fator 2, nem fator 5. Ok? Dentro desses, quais números nos dariam uma dízima com 2 algarismos na parte não periódica? Nós estudamos nessa aula que, para haver 2 algarismos na parte não periódica, o expoente da base 5 ou da base 2 tem que ser o número 2. O único nessas condições é o 36. Se nós temos o número 36, significa que o nosso n é 36 e o nosso b é igual a 6. Perfeito? Então, aqui nós temos a soma dos algarismos de n, e aí podemos vir aqui e marcar a opção 9. É a soma dos algarismos de n, ok? Então, o conteúdo que foi estudado nessa aula nos permitiu resolver essa questão quando ele toca aqui no assunto da dízima com 2 algarismos na parte não periódica. Vamos para a segunda questão. A segunda é bem mais recente, caiu em 2012 e diz o seguinte: somando todos os algarismos até a posição 2012 da parte decimal da fração irredutível 5/7 e em seguida dividindo essa soma por 23, qual será o resto dessa divisão? Então, novamente, nós temos uma dízima periódica, que é a fração gerada por 5/7. Como aqui nós precisamos saber qual é a soma desses algarismos do período, eu preciso efetivamente efetuar a divisão. Então, aqui vamos começar. 5 dividido por 7 não dá para dividir, então colocamos o 0 e a vírgula, adicionamos o 0 aqui no dividendo, e aqui nós temos 50 dividido por 7, vai dar 7. 7 vezes 7, 49, sobra 1. Colocamos o 0, não precisamos colocar 0 no quociente novamente.
E aí 10 dividido por 7 dá 1, sobra 3. Vamos manter essa divisão até perceber um padrão de formação no resto. 30 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28, sobra 2. Desce o 0. 20 dividido por 7 dá 2. Vezes 7, 14. Para 26. Até aqui nós não temos uma repetição, então vamos continuar fazendo. 60 dividido por 7, 8. Vezes 7, 56. Para 60, 4. 0 novamente. Dividido por 7, 5. Vezes 7, 35. Para 40, sobra 5. E aqui nós começamos a ter uma repetição. Porque, colocando 0 novamente, nós voltamos para a situação inicial, ok? Aí nós teríamos 50 dividido por 7, dá 7 novamente. 7 vezes 7, 49, sobra 1. Então, aqui começa a haver uma repetição. Então, o nosso período para aqui no 5. O 7 já inicia uma segunda repetição, ok? Então, vamos continuar. Nós precisamos somar todos os algarismos até a posição 2012 dessa parte decimal. Então, vamos fazer isso. Aqui nós temos o decimal formado por 5 sobre 7, já com a barrinha para indicar a repetição, para indicar o período. E aqui nós queremos a soma dos 2012 primeiros algarismos, ok? Bom, para fazer isso, nós vamos precisar saber qual é o algarismo que ocupa a posição 2012 nesse número. Mas, como esse número é composto de 6 algarismos, aqui basta a gente pegar o número 2012 e dividir por 6, para saber qual algarismo vai ocupar a posição 2012, para a gente poder fazer a soma corretamente. Então, 2012 dividido por 6, vamos fazer essa divisão. 20 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Sobram 2. Descemos 1. 21 dividido por 6 também dá 3. Vezes 6, 18. Para 21, 3. Descemos o 2. 5 vezes 6, 30. E aqui nós temos resto 2. Vamos interpretar o resultado dessa divisão. Nós obtemos um quociente 335 e um resto 2. O quociente 335 nos diz que esse período apareceu completamente com 6 algarismos 335 vezes. E o resto 2 nos diz que foram escritos 2 algarismos após o último período escrito. Então, como nós completamos o período 335 vezes, o último algarismo escrito foi o 5. Mas como nós escrevemos 2 algarismos após esse 5, então, de fato, o último algarismo escrito foi o 1. Nós vamos somar os algarismos do período, obtendo a soma 27. Então, nós pegamos esse resultado 27 e multiplicamos por 335, porque esse período apareceu 335 vezes. Vamos obter aqui o resultado 9.045. Agora, como nós escrevemos 2 algarismos no resto, então nós temos que somar também esses 2 algarismos, o 7 e o 1. Então aqui vamos pegar 9.045, que é a nossa soma, com os 335 períodos, mais os algarismos que apareceram mais uma vez, o 7 e o 1. Obtendo, então, o número 9.053. Vamos voltar agora para o enunciado da questão. Somando todos os algarismos até a posição 2012 da parte decimal da fração irredutível 5/7. Isso nós já fizemos e obtivemos como resposta o número 9.053. Em seguida, dividindo essa soma por 23, qual será o resto dessa divisão? Então, aqui nós vamos dividir por 23. E aqui temos 90 dividido por 23 dá 3. 3 vezes 23 dá 69. Para 90, temos o resto 21. Vamos descer o 5. 215 por 23 nos dá o resultado 9. 9 vezes 23. Isso é bem tranquilo de calcular de cabeça. Basta você fazer 230, que é 23 vezes 10, e diminuir de 23. Assim,
nós vamos multiplicar por 9. Então, 230 menos 23 nos dá 207. Para 215, temos resto 8. Descemos o 3. 83 dividido por 23 nos dá o resultado 3. 3 vezes 23 dá 69. Para 83, temos o resto 14. E aí nós podemos marcar a letra C, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quaisquer dúvidas, deixem aí nos comentários. Até a próxima aula. Grande abraço!